Olá, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Professora Débora, vamos corrigir a primeira parte do bloco 4. Caderninho azul, aprender sempre, volume 1, página 49. Vamos à leitura do texto. 1. Leia os fragmentos textuais extraídos de um artigo de opinião. Fato. Fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos: com o intuito de enganar o leitor, com uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com algum objetivo escondido do público motivado por interesses, com a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Essa leitura é para você sentir o que é um fato. Ele informa o que acontece, o que aconteceu, ele é um evento, é um acontecimento unicamente. Objetivo, imparcial, é o que aconteceu, descreve unicamente. Ponto de vista. Fábio Zanini, editor da seção Poder da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado na minha avaliação, por 2 motivos que, na verdade, caminham juntos. Primeiro, as redes sociais, que democratizaram muito a geração de informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto. E o segundo motivo é uma crescente polarização política em todo o mundo, disse. Então, aqui a gente tem sim um fato, mas em meio a essa informação, até a inscrição na minha avaliação já indica que há um ponto de vista, que há uma opinião, que ele diz que foi exagerado, exacerbado. Bom, o primeiro foi somente uma leitura para você sentir o que é o fato e o que é o ponto de vista, a opinião. 2. Leia o texto e responda as questões. Fake news na saúde entre médicos, da manipulação à morte. Desde que a Covid-19 chegou no Brasil, enfrentamos, além da maior e mais complexa pandemia de toda a sua história, a infodemia. A Organização Mundial da Saúde utilizou o termo para se referir ao bombardeio de informações, muitas vezes, e na maioria delas, falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. As fake news não são novidade nem exclusividade de um grupo ou outro. No campo político, são fartamente utilizadas para manipular pessoas, eleitores, e todos os dias ouvimos denúncias sobre isso. Na própria área médica, sofremos com esse grave problema. Em disputas recentes por diretorias de nossas associações, conselhos e sociedades de especialidade, são recorrentes a utilização de fake news para macular imagens e manipular quem tem direito a voto. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos e mais anos, só que muitos médicos ainda cobram gato por lebre. São fatos preocupantes, mas durante a atual crise mundial da saúde são mais perigosas. Enquanto nós, profissionais da saúde, nos esforçamos para atender a demanda cada vez maior de pacientes contaminados, 7 em cada 10 brasileiros são enganados por notícias falsas sobre a pandemia todos os dias, especialmente através das redes sociais. As fake news popularizam-se pelo aspecto emocional. Frente ao medo e às incertezas às quais estamos vivendo, qualquer notícia que ofereça segurança e conforto ganha rapidamente a adesão da população. Entre os maiores absurdos que surgiram na mídia recentemente estão remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos, só para citar alguns. Nesse cenário de fragilidade, indivíduos mal intencionados se aproveitam para impulsionar tratamentos ditos milagrosos,
medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos, muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos. Ao criar essa condição de desinformação, levando pessoas a seguir notícias falsas, em vez da ciência, coloca-se vidas em risco. A baixa adesão dos brasileiros ao distanciamento social é uma das consequências das fake news. Mesmo que reforcemos a necessidade médica da quarentena e do isolamento, seus autores insistem em colocar essas práticas em dúvida na mentalidade popular. Assim, os números de casos crescem, os hospitais ficam sobrecarregados e o retorno à normalidade parece um sonho sempre distante. Como profissionais da saúde, somos essenciais no combate à pandemia e também à infodemia. Somos responsáveis pela mediação entre o que a ciência atesta e o que é divulgado na imprensa ou em redes sociais. Precisamos recuperar e logo a confiança da população em veículos de imprensa credíveis e órgãos oficiais de saúde, por meio de informações sérias, fundamentadas e de fácil compreensão. A histeria provocada pelas fake news é a última coisa que precisamos nesse momento de crise sanitária. Já para os autores dessas falsas notícias, há remédio. Considerando tratar-se de crime, o mais indicado é a cadeia. Em posse das suas respostas, acompanhe. Na questão A, está assim: qual é o objetivo comunicativo do texto? Muitos colocaram informar. Não é um texto só informativo, não é noticioso, não é só para te manter bem informado. Na verdade, esse texto tem uma outra intenção. Lembre-se, para responder, sempre volte-se ao texto. Volte à observação do texto. Observe, ele tem uma tese, que é a verdade que se quer provar. Então, a infodemia, a existência de uma pandemia da informação, vamos dizer assim, é o que ele quer provar. Ele vai falar dos seus perigos, então ele tem uma verdade a ser provada por meio dos argumentos. Além dos argumentos todos que ele apresenta, ele tem uma dica, uma sugestão, uma solução que é a intervenção. Como profissional da saúde, ele diz qual é a ação para combater esse problema que eles detectam, que são as fake news na saúde. Observando tudo isso, a sua resposta não precisa ser exatamente essa, mas ela deve girar em torno de apresentação do ponto de vista, reflexão e influenciar o leitor, convencê-lo sobre a verdade que ele quer apresentar. Então, a minha resposta ficou assim. O objetivo comunicativo do texto é apresentar um ponto de vista ao leitor, promover reflexão sobre o tema e interferir no seu comportamento, convencendo-o da verdade apresentada, que aqui é a função de todo artigo de opinião. Todo texto de opinião tem essa função, esse objetivo comunicativo. Quem é o autor do texto? Qual a ocupação do autor? Você acha que ele tem conhecimento suficiente para escrever esse artigo de opinião? Voltando lá na página 49, nas letrinhas miúdas, você tem a indicação da biografia. Lá nós encontramos o nome dele, Antônio Carlos Lopes. O texto dá muitas dicas de que profissão ele possa ter, em que área ele atua, a ocupação. Enquanto nós, profissionais da saúde, então certamente ele é um profissional da saúde. Ele se inclui na área médica. Na própria área médica sofremos, como profissionais da saúde, somos essenciais. Lembrando que a minha resposta é um modelo, não é a única correta,
mas as principais informações são essas. O nome dele é Antônio Carlos Lopes, da área da saúde. Ele pode ser sim um médico, porque o texto traz esses apontamentos. O autor do texto é Antônio Carlos Lopes, possivelmente um médico, mas seguramente alguém que trabalha na área da saúde. Considero que ele seja uma autoridade no assunto, pois trabalha na linha de frente do combate à pandemia, tendo conhecimento suficiente para escrever sobre o tema. Conforme o texto, o que podemos entender como infodemia? Ele diz no texto quem usou esse termo e com que significado, mas você não precisa copiar exatamente isso. Pode se resumir, escrever com as próprias palavras. Eu coloquei, podemos entender como infodemia uma série de informações falsas ou manipuladas que recebemos todos os dias. De acordo com o texto, que tipos de fake news circularam a respeito da pandemia? Está neste parágrafo. Nossa resposta fica então: a respeito da pandemia, circularam notícias que davam a falsa sensação de segurança e conforto, por exemplo, remédios caseiros contra a Covid-19 e que pernilongos poderiam transmitir a doença. Percebam que a gente coloca sempre nas palavras, não copie direto do texto, articule, resuma, coloque informações que você também queira acrescentar do que você entendeu do texto, não precisa copiar. Tem gente que jogou no Google, por exemplo, aí quando foi falar de infodemia, colocou lá, é um neologismo. Tá, mas nós nem estudamos ainda a revisão de neologismo, então fica uma coisa jogada. Tá certo? Está, mas buscou numa fonte da qual a gente não aprofundou e não teve um conhecimento adequado, tá? De acordo com o texto, quais foram as consequências das fake news para o período da pandemia do coronavírus? Ele aponta no texto, nós já lemos, o que acontece nesse cenário de fragilidade. Depois ele segue com a ideia de muitas pessoas não aderiram ao distanciamento social por conta das fake news, e depois ele diz que o resultado disso são os números crescentes de casos, os hospitais superlotados, e com todo esse cenário, o retorno o mais próximo do normal possível fica sempre algo distante. E foi juntando as ideias desses dois parágrafos que eu formulei mais ou menos a minha resposta. Algumas consequências das fake news no período de pandemia são: as pessoas acreditam em informações falsas, colocando suas vidas em risco, a baixa adesão da população ao distanciamento social, o crescimento dos números de casos, a superlotação de hospitais, o que faz do retorno à normalidade algo distante. Articule as ideias principais, a gente não precisa transcrever exatamente o texto, mas assim, quem fez isso certinho, localizou no texto, identificou, fez a correlação, percebeu o sentido daquilo, então está certo também, correto. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor do texto? Ele aparece de forma explícita ou implícita no texto. O ponto de vista do autor está claramente expresso neste trecho. O que ele pensa sobre o assunto. Está explícito quando está no corpo do texto, com as palavras do texto, na composição, nas ideias, quando está na leitura, nas palavras escolhidas, está no texto. O que é estar implícito no texto? Eu preciso ler, eu preciso entender o conjunto da obra, o conjunto das ideias, porque o texto não está escrito com aquelas palavras, ele sugere, ele nos leva à conclusão de algo. A ideia está lá, mas não está escrita, sabe? Quando é implícito, você sente a ideia lá, mas ela não está claramente determinada, escrita, registrada. Nesse caso,
Seu ponto de vista é o de que os autores de notícias falsas são criminosos e merecem ser punidos. Seu posicionamento aparece de forma explícita no texto. Compare, complete, corrija e acompanhe as demais partes da nossa correção. Até mais!